No vídeo anterior, estudamos a taxa média de variação num intervalo. Vamos considerar um intervalo aqui x0, x1. Ora, a taxa média de variação será então, vamos considerar aqui também na nossa figura, no gráfico da função, quero calcular a taxa média de variação desta função no intervalo x0, por exemplo, aqui o x1. Ora, como todos os pontos têm uma imagem, aqui é f de x0, f de x1. Ora, como todos os pontos têm duas coordenadas, temos então o ponto x0 com as coordenadas x0, f de x0 e x1 com as coordenadas x1, f de x1. A taxa média de variação é então f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Ora, vimos também na última aula que a taxa média de variação era igual ao declive da reta secante nesses pontos. Ora, por isso, quando eu quero calcular o declive de uma reta secante, vou chamar aqui a reta S, esta reta secante tem o declive igual ao valor da taxa média de variação neste mesmo intervalo. A pergunta que se põe é, e se eu quisesse calcular o declive de uma reta tangente, por isso só num ponto, x0. Ora, se eu fizer aqui a minha reta no ponto x0, vamos chamar a reta tangente aqui, reta T, neste ponto. Como para calcular o declive de uma reta, tenho várias maneiras de calcular, mas quando só conheço a função, ainda não sei um método para calcular o seu declive. Então, terei que me auxiliar do conhecimento que temos da taxa média de variação, por ser o declive de uma reta secante. Então, preciso de um intervalo para calcular aqui a taxa média de variação, só tendo este ponto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular a taxa média de variação, mas num intervalo muito pequeno, em que nesse intervalo vou considerar, por exemplo, aqui o x1, aproximar-se do x0, e essa aproximação é tão grande que este intervalo vai ser quase nulo. E por isso seria aqui. Mas ainda não era o suficiente. E vamos ainda considerar mais perto os meus x1. Está tão perto que está quase sobreposto ao meu x0. Ora, quando isto acontece, eu estou a ter aqui esta variação, está-se a aproximar de x0, o que nos reverte para a noção de limite. Então, o limite, quando o x, neste caso vou-lhe dar o nome de x, porque está a variar, por isso quando o x se aproxima de x0, de quem? Deste intervalo que eu quase não consigo desenhar aqui, mas será o f de x, vamos ter a taxa média de variação do f de x menos o f de x0 sobre x menos x0. Ora, esta nova fórmula, em que no fundo é a taxa média de variação num intervalo muito pequeno, entre x e x0, dá-nos então a taxa de variação instantânea, ou a taxa instantânea de variação no ponto x0. Ora, essa taxa instantânea de variação no ponto x0 chama-se derivada, e representa-se por f' de x0. Por isso, temos então aqui a derivada da função f no ponto da abscissa x0. Por isso, a interpretação geométrica da derivada da função no ponto x0 é o declive da reta tangente no ponto. Exercício.
Considera a função f definida por raiz de x menos 2. A pergunta é: determina o f' de 4. Ora, como estudamos anteriormente, para calcular o f' de 4, iremos usar então a fórmula f' de 4, ou seja, a derivada desta função no ponto 4, será então igual ao limite, quando x tende para 4, de f de x menos o f de 4, isso f de x menos o f de 4, sobre x menos 4. Escolhi esta função por ter já uma raiz, já ser um exercício considerado com maior grau de dificuldade, porque vamos ter aqui indeterminação. Por isso, o f de x, vamos buscar a função que é dada, raiz de x menos 2. f de 4, vamos substituir na função. Ora, se colocarmos então f de 4 é igual a 4 menos 2, seja raiz de 2. Por isso aqui fica raiz de 2 e em baixo fica x menos 4. Ora, para calcularmos este limite, a primeira tentativa é sempre substituir para ver se não dá indeterminação. Mas no nosso caso, raiz de 4 menos 2 dá raiz de 2, menos outra raiz de 2 dá 0. Em baixo, 4 menos 4 também dá 0. Ou seja, indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos já multiplicar e dividir pelo conjugado, quando temos as raízes. E vamos então calcular, continuar a calcular este limite. Traço. Por isso, elevando ao quadrado raiz de x menos 2 ao quadrado, vai ficar x menos 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2 ao quadrado, que é 2, raiz de 4, e em baixo ficou x menos 4, mantém-se igual. Ora, em cima no nosso numerador vai nos dar x menos 4, que já estamos a observar que vai cortar, mas entretanto ainda nos falta colocar aqui a raiz. E pronto, vai então ficar 1 sobre, vamos substituir, por isso agora fica raiz de 4. Raiz de 4 menos 2 mais raiz de 2, ou seja, dá 1 sobre 2 vezes raiz de 2. Temos aqui a raiz de 4 menos 2 dá raiz de 2, mais outra raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Obtivemos então assim que a derivada desta função em 4 é 1 sobre 2, raiz de 2. Devemos sempre racionalizar o denominador, por isso fica aqui 1 vezes raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 vezes outra raiz de 2, ou seja, raiz de 2 sobre, aqui temos 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2, 2 vezes 2 dá 4, ou seja, a derivada da função no ponto 4 é raiz de 2 sobre 4. Vamos supor que tínhamos outra linha neste mesmo exercício, em que a função é a mesma, raiz de x menos 2, já temos determinado o f' de 4, por isso a derivada da função no ponto da abscissa é 4, e agora nos pedem para determinar a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função no ponto da abscissa 4. Ora, pela linha anterior, eu sei que é o declive da reta tangente, por isso a derivada da função no ponto 4 vai ser, ou é, o declive da reta tangente no ponto da abscissa 4. Isso é o declive da reta tangente neste ponto da abscissa 4, e é então raiz de 2 sobre 4. Ora, primeira parte, tiramos a informação dos cálculos anteriores. Segunda parte, o que é então uma equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta vai ser y é igual ao declive x mais a ordenada na origem. Mas quem é o nosso declive? Ora, o nosso declive é a derivada da função no ponto 4. E por isso, a minha equação, eu já tenho a informação que o declive é raiz de 2 sobre 4, x mais b. Falta-me, portanto, determinar a ordenada na origem.
Ora, para determinar a ordenada na origem, vou então considerar o ponto de tangência. Ora, o meu ponto de tangência é o ponto do gráfico que tem de coordenadas 4, f de 4. Vou explicar aqui ao lado. Por isso, quando eu tenho um gráfico, independentemente do gráfico da função, vou desenhar um à sorte, por isso tenho aqui o ponto 4. Eu sei que a reta tangente neste ponto 4 tem este ponto, que é o ponto de tangência, é coincidente com o ponto do gráfico. Por isso, o ponto da reta e o ponto do gráfico são comuns. Por isso é que é o ponto de tangência. Então, as coordenadas deste ponto são 4, f de 4. E como eu preciso de um ponto para a reta para conseguir determinar a equação da reta, então vou usar o ponto 4, f de 4. Ora, como f de 4 já tínhamos determinado na linha anterior que era, então eu vou usá-lo para calcular a equação da reta. Por isso, a equação da reta vai ser a raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 4 vezes 4 mais b. E fica então b igual a raiz de 2 menos a outra raiz de 2 que passou para o outro lado, ou seja, b é 0. Concluindo, a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função no ponto, a equação da reta tangente, vai ser então y igual a mx, que é a raiz de 2 sobre 4x, mais a ordenada na origem, que é 0, e por isso nem eu vou pôr. Continuação de um bom trabalho.